Presos em São José dos Campos, suspeitos de explodir caixas eletrônicos. Segundo a polícia, bandidos se preparavam para mais um ataque. A polícia usa a inteligência para conter esse tipo de crime que não para de crescer. Os bandidos, eles são impedidos muitas vezes do tráfico, eles vão partir para outro tipo de crime, que no caso agora é furto em caixa eletrônica. Menos dinheiro. TSE divulga teto de gastos durante a campanha para prefeito e vereador. E partidos políticos da região começam a marcar convenções que vão definir os candidatos. Descaso. Em São José dos Campos, moradores cobram conclusão de viaduto inacabado há mais de 20 anos. As alças de acesso do viaduto foram construídas, mas desde a duplicação da rodovia dos Tamoios, os moradores aguardam a construção da ponte. GM começa a receber currículos para as mais de 500 vagas na produção da S10. Ao vivo, o presidente da ACI comenta os efeitos das contratações nos setores comercial e industrial. Começam os jogos regionais em Caraguatatuba. Mesmo com o fim do time principal, São José dos Campos aposta na força do basquete sub-22 para manter a hegemonia na competição. São José dos Campos está preparado, como sempre, para bem representar São José dos Campos e na busca aí do seu 5º campeonato seguido como campeão dos jogos regionais. O Band Cidade começa agora. Boa noite. A Polícia Militar conseguiu impedir mais um ataque à caixa eletrônico com a prisão de 3 homens em São José dos Campos. Eles estavam em um carro roubado e se preparavam para uma nova ação. No final do mês passado, outra quadrilha especializada também foi presa em Jacareí. Mas esse tipo de crime não para de crescer. A Polícia Civil investe na inteligência para diminuir as ocorrências. O sossego foi roubado na pequena Redenção da Serra. No início do mês, 9 bandidos fortemente armados explodiram 2 caixas eletrônicos da única agência bancária da cidade e fugiram. A quantia levada não foi divulgada. Em São Sebastião, a ação foi mais violenta. Em março, enquanto detonavam terminais bancários, os assaltantes mataram um investigador da Polícia Civil que estava de férias na cidade. Só neste ano, na região, já houve 15 casos de ataques a caixas eletrônicos, segundo a Polícia Civil. Os criminosos usam dinamites para arrombar os equipamentos e ter acesso às gavetas com dinheiro. Esse químico explica que os explosivos têm alto poder de destruição. Existem, na verdade, basicamente 2 tipos de explosivos que são bastante utilizados nessas ações, que seria a dinamite convencional, a TNT, ou dinamite lama ou material gelatinoso. Existe um aumento de temperatura até quase 2.500 graus, expansão de volume, e isso aí é mais que o suficiente para abrir qualquer material, rocha, aço. A velocidade de uma explosão ela vai variar de 2.500 até mais ou menos 7.500 metros por segundo. É uma velocidade muito grande, o impacto é muito violento. Ainda segundo o especialista, a legislação no Brasil é rigorosa. Somente o Exército e empresas autorizadas podem comprar explosivos. Eu acredito que a maioria dos explosivos que eles estão utilizando podem vir, por exemplo, de contrabando ou desvio de carga de material explosivo na Dutra, nas pistas, né? No final de junho, uma quadrilha foi presa em Jacareí e no dia seguinte, uma nova ocorrência foi registrada na cidade. Nesta terça-feira, 3 homens foram detidos, suspeitos de envolvimento com esse tipo de crime. Segundo a Polícia Militar, eles confessaram participar do ataque a um supermercado de Jacareí no mês passado e planejavam uma nova ação. Quadrilhas com integrantes da capital paulista, de cidades mineiras, do Rio de Janeiro e com a participação de criminosos aqui mesmo da região, são suspeitas de envolvimento nos casos de explosão a caixas eletrônicos. Já foram presas pessoas nas cidades de São Sebastião, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e Queluz. O número de indivíduos identificados não pode ser divulgado pela polícia. E mesmo com essas prisões, espanta como a organização para esse tipo de crime vem crescendo aqui na região. Os bandidos, eles são impedidos muitas vezes do tráfico, eles vão partir para outro
tipo de crime, que no caso agora, furto em caixa eletrônico. Segundo o delegado, a inteligência da Polícia Civil tem atuado, principalmente na interceptação de ligações telefônicas, para surpreender os criminosos. Há uma preocupação, sim, das polícias, tanto civil quanto militar. É feito um trabalho integrado para poder tentar prevenir e também investigar e prender esses meliantes. A Polícia Civil tem um empenho especial nesse caso, uma investigação permanente e procurando identificar esses autores com prisões, não só aqui na região do Vale do Paraíba, como também na Grande São Paulo e até em outros estados, como ocorreu em Minas Gerais. Funcionários da Santa Casa de São Luís do Paraitinga iniciaram hoje uma greve devido a atrasos no salário e dívida que a Prefeitura tem com a unidade. De acordo com os funcionários, esta dívida é de cerca de R$283 mil. Por telefone, a Prefeitura disse que vai fazer o pagamento do salário ainda hoje. O atendimento é feito de forma parcial, apenas para pacientes de urgência e emergência. A partir de hoje, os partidos políticos já podem realizar as convenções para a escolha dos candidatos a prefeito e vereador para as eleições municipais de outubro. Nas duas principais cidades da região, algumas coligações já definiram as datas. Em São José dos Campos, o PSTU deve definir amanhã o advogado Antônio Donizete Ferreira, o Toninho, como candidato a prefeito. O nome do PMDB na eleição deve ser o de Sebastião Cavalli. A decisão do partido será neste sábado. A convenção do PSDB será no domingo, dia 24. O pré-candidato da sigla é Felício Ramute. Na próxima terça-feira, dia 26, é a vez do PSC. A sigla deve confirmar Luiz Mota para concorrer ao Paço Municipal. Claude Mery, do Partido Verde, deve ser a escolhida para concorrer no pleito. A convenção será dia 28 deste mês. Shakespeare Carvalho deve ser o candidato do PRB. A decisão do partido será no dia 30. O atual prefeito, Carlinhos Almeida, do PT, deve confirmar a sua candidatura à reeleição no dia 31. Em Taubaté, o PSOL realiza a primeira convenção da cidade no sábado. O professor Silvio Prado deve disputar uma vaga para o executivo. No dia seguinte, será a vez do PMB referendar o nome de Vera Saba para concorrer ao executivo taubatiano. Dia 30, 3 convenções devem agitar o cenário político da cidade. O atual prefeito Ortiz Júnior deve confirmar seu nome à reeleição pelo PSDB. Já o PPS fará a convenção que vai definir Poliana Gama como candidata. O PSDC deve chancelar Donizete Lousada como escolhido da sigla. No dia 31, domingo, é a vez do PMDB. José Saldi deverá ser o escolhido do partido. Os pré-candidatos Rubens Freire, do PSD, Guará Filho, do PR e Isaac do Carmo, do PT, ainda não divulgaram a data da convenção. E após as convenções, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrarem as candidaturas na Justiça Eleitoral. Uma das mudanças que a reforma política implementou nesta eleição é com relação ao teto de gastos dos candidatos a prefeito e vereador. Os valores foram definidos tendo como base montantes das eleições anteriores. O limite será de 70% do maior gasto declarado em 2012. Se a decisão do último pleito foi em segundo turno, é feita a soma dos 2 turnos e fixado o teto de 50%. Quem concorrer ao executivo de Taubaté poderá gastar no primeiro turno, no máximo, pouco mais de R$1 milhão. Caso haja segundo turno, o teto é ainda menor, R$302 mil. Já os candidatos a vereador terão um limite orçamentário de R$ 45.730. Em São José dos Campos, os valores são um pouco maiores. Os candidatos a prefeito poderão gastar pouco mais de R$1 milhão e 600 mil no primeiro turno. Caso a decisão se estenda para o segundo turno, o gasto cai para quase R$ 486 mil. Já os concorrentes ao Legislativo poderão gastar no máximo R$ 164 mil. A seguir, moradores de São José dos Campos cobram conclusão de viaduto que começou a ser construído nos anos 80. E ao vivo, o presidente da ACI de São José comenta a abertura de novas vagas na GM. A gente volta dentro de instantes, 6h59 agora.